Pois é, meus queridos, voltamos para fazer a revisão da nossa aula sobre aviário. Lembra? Dá uma olhada lá na tela. Olha aqui, ó. Agora nós vamos fazer a revisão da aula 46.2. E aí, professor, o que nós vimos na aula 46.2? Pronto. Frango, raça, mercado e como é que faz o manejo de criação. Então, olha, galera, presta atenção aí. O tio vai colocar aí as principais características que nós vimos. Primeiro, frango, sistema de criação pode ser dividido em qual? Em postura, corte e também dupla aptidão. Aqui pro tio, lembra? Nós falamos que determinadas raças apresentam características que é para desenvolver massa muscular. Outras, já como a Sussex, ela auxilia no processo só de postura. Mas, prof, toda vez que nós falarmos postura, significa aviário para a produção de ovos. Mas existem raças também que a gente consegue fazer o quê? Dupla aptidão. Na grande maioria são aquelas galinhas caipiras, criadas em sistema semi-extensivo. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Nesse sistema semi-intensivo, olha aqui, ó. Primeiro, postura, toda a característica do aviário voltada para que esta ave tenha condições de produzir em sanidade, alimentação e bem-estar animal. Já o corte, lembra, tem que ter aquela cama de aviário, deliberação das campânulas e favorecer que a recepção inicial venha do bem-estar desse animal desde o seu processo de cria e recria. E essa aqui, ó, é quando a gente falou sobre a dupla aptidão. Dupla aptidão, sempre produção de ovos e produção de carne. Mas quais são as características das raças, professor? Então, primeiramente, vimos a Corynyx, que é uma ave bem rústica e apresenta capacidade não só de produção de carne, mas também ovos. Temos a Polymorph Rock, que ela também tem a coloração preta e branca, através da hibridagem. E a Like Sussex, que é sempre utilizada para corte e também muito utilizada para a produção de ovos. E quais são os sistemas, prof? Dentro dos sistemas, nós temos que reprisar o quê, professor? Sempre garantir um bem-estar desse animal. Então, olha aí, ó, falamos sobre o ciclo de confinamento. Esse ciclo de confinamento, ou campânula, é o processo que você alinha o fornecimento de quê, professor? Fornecimento de calor para a pintaiada. Então, vamos só lembrar uma coisa para vocês. Cadê essa campânula, professor? Tá aí, ó. O tio vai colocar aí, ó. Vamos circular. Ó a campânula ali, ó. É esse. E dependendo da altura e o comportamento animal, nós vamos poder identificar qual a melhor posição. Então, vamos caracterizar? Pronto, meus queridos. Aí significa, quando eles estão na extremidade, essas bolinhas aqui, ó, são os pintinhos. E quando eles ficam na extremidade, significa o quê, professor? Muito quente. Então, a campânula está muito baixa. Tem que nivelar uma altura onde a distribuição da fonte de calor seja homogênea para esses animais. Isso garante um bem-estar, fazendo com que ele se alimente, hidrate, sem alteração ou influência do meio externo. Lembra que o aviário, nesse momento, está dividido em círculos de contenção. Claro que ainda foi feito o processo de alinhamento do círculo para favorecer uma aeração dentro desse galpão. Mas também, professor, o que a gente percebe aí, ó? Quando eles estão muito no centro da fonte de calor, significa que há uma corrente de ar ou a campânula está muito alta. Isso aí vai fazer com que você tenha um gasto maior de energia e também não obtendo o sucesso para manter aqueles animais em temperatura ideal. Então aqui, ó, classificado ainda com muito frio e aqui como muito quente para esses animais. Então a altura
tem que mostrar o comportamento do animal que esteja favorável para o seu desenvolvimento. Eu coloquei essa imagem aqui para lembrar uma coisa para vocês. Muitas vezes é caracterizado como uma corrente de ar. Então, eles ficam aqui, ó, nessa posição, só que muitas vezes pode ser que a cama esteja molhada. Então, o manejo, né, o manejo de troca dos bebedouros, o manejo da troca da ração, que pode cair na cama e ocorrer o processo de fermentação. Então, vamos indicar duas situações. Uma situação que ocorre é quando tem corrente de ar. A outra, quando uma cama está úmida, advinda de um mau manejo do bebedouro ou na hora da troca da ração, reposição da ração em relação à proximidade do bebedouro. Muitos são utilizados como snippers, ok? Qual seria o ideal, professor? Aqui, a uniformidade desse animal no ciclo de contenção ou em relação à altura da campânula, ok? Lá na tela, meus queridos. Com isso, a gente aqui, ó, finaliza aí a nossa revisão falando sobre as principais raças, o mercado com a característica do animal, se é de corte, mista ou também postura e também os sistemas de criação. Galerinha, aqui ó, agora vocês vão ficar aí fazendo as atividades, mas daqui a pouco eu te volto para fazer a correção e claro também a gente tirando algumas dúvidas, porque só sabemos que temos dúvidas quando a gente começa a fazer as atividades. Aguardo vocês. Muito bem, voltamos para fazer as correções das atividades. Mas, ei, galera, vamos lá. Step by step, passo a passo. Primeiramente, você vai colocar aí, ó, a atividade na tela. Vamos ler junto a questão. Aí eu vou mostrar o gabarito. Mas, professor, sempre eu tô pontuando isso aí. Não há a necessidade da resposta, da escrita. Está idêntico o que eu mostrar aqui não, galerinha. Não precisa ser as mesmas palavras, mas tem que contemplar a pergunta. O que eu sempre vou frisar para vocês é o quê? Utilizar termos técnicos. Na maioria das vezes, o estudante descreve o termo técnico, mas ele não coloca a palavra. Então, não tem problema se você fez isso. Então, a gente vai deixar na tela para você dar tempo de você colocar lá entre parênteses, tudo bem? E outra, professor, às vezes, eu posso ter ficado com dúvida, então eu volto ao slide para mostrar para vocês certinho aonde que está a questão, o que se refere àquele gabarito. Tudo bem? Vamos começar então, galerinha? De olho lá na tela. Olha aí, ó. Atividade de sala, tirando dúvidas. Vamos lá! Primeira questão. A avicultura em Rondônia vem em alto desenvolvimento. Cite os 3 sistemas de criação de aves. Então, olha aí, ó. Tem o sistema intensivo, o semi-intensivo e o extensivo. Prof, tem como a gente rever isso aí direitinho? Só dá uma olhada na tela aqui, meus queridos, ó. Quais são esses 3 sistemas? Por exemplo, olha aqui, ó. Tem a postura, é um sistema intensivo, né? É a postura aí, ó. Ela é intensiva, a ave não precisa ir atrás da ração, nem da água, é tudo fornecido para que ela consiga desempenhar a sua função, que é a produção de ovos. Tem também aí, ó, corte, que também é um sistema intensivo. Dentro de um galpão, disponibilizado todo o processo de alimentação e aquisição de bebedouros. Agora, o semi-intensivo é quando a gente tem aí uma parte, uma porção do território onde essas aves vão ficar andando, ciscando, procurando comidas, insetos, mas também tem um galpão, onde elas vão se aninhar durante o período noturno. Esse sistema semi-intensivo, muitos produtores, no final, chegando aí faltando 1 mês para a produção, elas são enclausuradas para engorda intensiva, mas são características dependendo de quê? Da raça que está sendo utilizada, ok? Só para lembrar aí para vocês. Então vamos lá, professor. Resposta da questão número 1, sistema intensivo, semi-intensivo e extensivo.
The question 2. Cite as 3 fases de criação das aves. Lembra? Nós temos 3 fases de criação. Eu vou até voltar lá antes de mostrar a resposta, para que a gente entenda direitinho aí, ó. Tanto no sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo, nós temos, então, aí, ó, as criações das aves, elas podem se dividir. Primeiro, fase inicial, mas também conhecida como fase de cria, é a recepção da pintaiada, lembra? Quando a gente vai fazer aquele ciclo de contenção. Depois tem a fase, o quê, professor? A fase de recria e a fase de produção. Essa fase de produção, meus queridos, pode se dividir em 2, tá? Aqui para mim, essa fase de produção, ela pode ser, isso vai depender do que você está utilizando no seu sistema. Na fase de produção, para corte, é a fase já de intensivo para que esse animal esteja pronto em 41 ou 21 dias, dependendo da raça que você está utilizando. Já na postura, nós temos a repicagem, não é isso? Após o período de produção, você retira toda a ração e deixa somente água por uma semana para fazer a... Eles tira por uma semana isso para fazer o repique dessa ave. Dessa forma, você vai fazer com que ela tenha um alto... ela volte ao pico de produção, para durar mais ou menos aí mais 6 meses. Nesse sentido, é tirado todos os nutrientes e reposto no 7º dia. Então, uma semana aí, para que esse animal produza uma quantidade maior de ovos durante 6 meses, ok? Lá na tela, aumenta aí para nós. Também é utilizado o quê, professor? Nessa fase inicial, o ciclo de contenção, que aí, ó, do 1º até a 6ª semana de idade, aumento desse ciclo para fazer com que ocorra, então, toda a população, a distribuição homogênea. E sempre utilizando o quê, professor? 5 quilos de açúcar para 200 litros de água, facilitando que não ocorra uma diminuição ou evitemos o processo de desidratação ou diarreia desses animais no período de adaptação. Tudo bem? Então vamos lá, prof. Cite as 3 fases, já que nós fizemos essa revisão. Aí, ó, cria ou recria ou produção inicial, que aí se divide em 1, 2 e 3. Terceira questão. De acordo com o manejo do ambiente em um aviário, esquematize o ciclo de confinamento e represente o comportamento dos animais em ambientes quentes e frios. Pronto, meus queridos, não é tão difícil aí, ó. Você pode descrever ou você vai desenhar aí a campânula. Olha aí a resposta. Nós temos aí, ó, quente e o ambiente frio. Como é que faz a leitura? Primeiro eu vou voltar só para sanar a dúvida de quem não conseguiu fazer isso aí, ó. Só para lembrar para vocês, a campânula, cadê ela? É essa estrutura aqui, ó, que eu estou fazendo o ciclo em vermelho. Ela pode ser a gás, né? Vocês estão vendo que esse sistema aqui é o sistema a gás, ou elétrico, com uma luz incandescente. Prof, como é que é feito o controle? É pela altura dessa campânula em relação à cama. Então, a altura vai delimitar a quantidade de calor que é fornecida para esses animais. Então, vamos voltando ali, ó. Pode trazer aqui para mim. Então, quando aqui no meio, ó, que vocês estão vendo bem aqui, é a fonte luminosa, que vai distribuir um calor para essa pintaiada. Aqui são os pintinhos em pontos. E quando eles estão todos agrupados longe da fonte, significa que está muito quente. Se está muito quente, não é o controle diminuir ou aumentar, é a altura da campânula que tem que ser regulada. Se está muito quente, então tem que fazer o quê? Elevar essa campânula.
Já na posição de frio, eles estão no centro da fonte de calor. Significa que essa campânula está muito alta, ela tem que ser regulada, baixar essa campânula. Professor, existem, né, alguns estudantes que estão fazendo aquele projeto de robótica que utiliza, então, um mecanismo sensor. É um sensor que verifica em relação à temperatura externa para fazer automaticamente essa regulagem da campânula. Mas é muito importante também frisar, pessoal, quando isso é utilizado aqui na nossa região, mais no interior, quando começa a época das chuvas. Mas lembrando muito bem que nós temos o quê, professor? As cortinas do galpão de aviário. Elas também auxiliam nesse processo de manter essa aeração. Só que qual é o problema, prof? A aeração que a gente utiliza é para evitar aquele acúmulo de gases, não é isso? E esses gases, eles devem o quê? Ser retirados de forma a propiciar um ambiente adequado para esses animais. Dá uma olhada aqui na tela, aqui para o tio. Aumenta aí para mim. Então, com isso, o que nós devemos fazer? Elevar o quê? As cortinas, favorecendo que ocorra, então, uma ventilação interna. Professor, mas tem alguns produtores que utilizam, então, os lanternins, não é isso? Sim, pessoal, só que os lanternins, aqui na nossa região, tem que tomar um certo cuidado por causa do período chuvoso e evitar também o processo da chuva, porque aqui no nosso estado, a chuva ela vem com ventos e aí pode ocorrer, então, o quê, professor? Entrada da água através das cortinas laterais e se pegar na cama, molhar a cama do aviário, isso pode favorecer que ocorra durante o processo noturno fermentação. E isso pode propiciar a propagação, o desenvolvimento de micro-organismos, que as galinhas podem ir lá, picar, ciscar e ficar com diarreia. Então, é muito importante o controle das cortinas laterais, não só o controle dessas campânulas que nós estamos mostrando aí para vocês, ok? Então, qual é o próximo, prof? Olha aí, ó, ainda de acordo com o manejo, nós temos essas duas iniciais, quente e frio, e também nós temos o qual, professor? Aqui, ó. Quando está o quê, professor? Quando tem uma corrente de ar. Essa corrente de ar, é muito importante frisar para vocês que, às vezes, pode estar ocorrendo o quê? Pode estar ocorrendo que nesta região ocorreu um processo de cair água. E aí ocorreu uma fermentação. Isso pode acarretar o desenvolvimento de fungos, desenvolvimento de micro-organismos que possam atrapalhar o processo atrapalhar o processo de desenvolvimento desses animais. O ideal para o ciclo de contenção é esse aqui, ó, aonde os animais estão totalmente distribuídos uniformemente. Isso garante o quê, professor? O desenvolvimento sem perca de energia por esses animais, porque eles estão em fase inicial. Qualquer problema de alteração de temperatura ou problema na alteração da alimentação desses pintos, eles podem desenvolver uma desidratação ou diarreia, que isso pode acontecer e você tem que trocar metade do seu lote. Então, sempre tomar cuidado com o processo de regulagem da campânula, cuidado com as... Meu Deus, esqueci o nome. Não. Campânula e as cortinas laterais. Meu Deus! Eu só estava me lembrando do amarelo, que a grande maioria são amarelas. As cortinas laterais para aerar aquele ambiente e também permitir que ocorra saída de gases se ocorrer algum problema de gotejamento com os sníperes ou o fornecimento de água para esses animais, favorecendo um ambiente quente e agradável, nunca úmido. Isso que a gente tem que evitar, ok, galerinha? Então, olha aí, ó, terminamos então a nossa correção, fizemos uma correção das atividades juntamente com uma revisão, ok? Daqui a pouco eu te volto com outro assunto para vocês. Tchau, tchau.